E vamos falar de Bragantino e Santos, que se enfrentam nesta segunda-feira, às 20 horas, em Bragança Paulista. Santos em busca de mais uma vitória para continuar subindo na tabela. Quem sabe, por que não, né? Matematicamente ainda é possível um G8 que dá vaga para uma pré-Libertadores. Eu acho ainda um pouco complicado, porque não depende só do Santos, né? Depende de algumas combinações de resultados, mas o Santos quer essa vitória para continuar pontuando na tabela. Bragantino, que é uma equipe que vem oscilando bastante, né? Se a gente olhar os últimos resultados do Bragantino, tem muito empate, é uma equipe que vem empatando bastante, então pode ser sim que o Santos consiga esses 3 pontos jogando fora de casa. Então vamos comentar aqui as prováveis escalações das duas equipes. Santos que deve ir bem modificado no meio-campo, tem novidades aí que o técnico Orlando Ribeiro acabou testando, né, e deve colocar a campo nesse jogo contra o Bragantino. Também vamos dar a provável escalação da equipe de Bragança, vamos comentar os desfalques, obviamente, mas antes disso tudo, quero dar aquela dica para você baixar o aplicativo da OneFootball, porque lá na OneFootball você fica por dentro de tudo que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, agora que está nessa reta final, tudo que está acontecendo na Champions League, campeonato alemão que está muito bacana de acompanhar também. Então, vou deixar o link aqui na descrição para você baixar e ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo do futebol. Mas, se você preferir, a gente também tem esse QR Code aqui, que é só aproximar o celular na tela, que você vai direto para baixar o aplicativo da OneFootball. E repetindo, é totalmente gratuito, tá bom? Então, está dado aí a dica para vocês. Mas vamos começar falando aqui, né, sobre essa questão da tabela de classificação do time santista. Como eu falei para vocês, a vitória do Santos, né, a goleada diante do Juventude, fez o Santos recuperar aí algumas posições e agora o Santos está na 12ª colocação. Estava na 11ª, mas tivemos o clássico, né, o São Paulo acabou empatando com a equipe do Palmeiras, então o São Paulo está com 41 pontos na 11ª colocação. O Santos, no máximo, consegue recuperar essa posição. Em termos de critério de desempate, né, o Botafogo ficaria com vitórias a mais, né, o Santos ficaria com 11, né, caso vença, e o Botafogo com 12, então, no máximo, uma 11ª colocação. Mas é melhor do que nada, né, melhor do que não pontuar jogando em Bragança Paulista. Só pra gente olhar aqui um pouco o retrospecto geral, né, do Brasileirão, o G8 que a gente tá mirando aqui, tá com o América Mineiro tá com 45 pontos, no famoso G8, Fortaleza, que teve uma boa recuperação, já está na 9ª colocação com 44 pontos, e aí temos aqui quem tá brigando na parte de baixo, Cuiabá, Atlético Goianiense, Avaí e Juventude. Esses são os times que estão na zona de rebaixamento, tá certo? Bom, vamos então começar falando, né, sobre os desfalques do Santos, quem tá de volta, quem fica à disposição e o que vocês querem saber, quem que vai jogar contra a equipe do Bragantino. Começando sobre os desfalques, não teremos de novo Soteldo e Michael, não temos inclusive nenhuma previsão de quando eles vão ficar à disposição. Eu acredito que o Michael, talvez o Santos consiga contar com ele nas próximas rodadas. O Soteldo, eu imagino que infelizmente só para a próxima temporada mesmo, ele que teve uma lesão ali, né, que deve demandar um tempinho maior, né? O Michael já está há um tempo também se recuperando dessa lesão. Então o Santos não terá esses dois jogadores, temos aí o Natan de volta à lateral direita, mais aquele golzinho do Madison, né, de cabeça na goleada do Santos na última rodada, também meio que deu uma esquentada na disputa, mas acredito que o Natan deve ser mantido no time titular do Santos, até porque o próprio Orlando Ribeiro disse, né, que Auro e Natan estavam tecnicamente na frente do Madison. Então assim, fez o gol? Beleza, fez o gol. Mas jogando como lateral, ajudando na defesa, ajudando no ataque em relação a servir os atacantes, ir à linha de fundo, criar boas chances, será que o Madison pode fazer isso? Então fica essa pergunta, né, para ser respondida pelo Orlando Ribeiro. Dito isso, temos agora a escalação do Santos, provável escalação do Santos, como eu disse para vocês, um Santos com modificações, principalmente no meio-campo. Então, provável Santos, de acordo com a tribuna, João Paulo, Natan, Luiz Felipe Bauerman e Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, Camacho,
Camacho ou Carlos Sanches, faltou o Zezinho ali no nome dele, Carlos Sanches, Ed Carlos ou Lucas Barbosa, Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Então o Santos que deve com essa modificação. Eu, sinceramente, gosto dessa ideia, dessa mudança. Até comentei com vocês que o Camacho, eu enxergo ele como segundo volante. Ele é segundo volante, mas a necessidade, principalmente depois da saída do Alisson no Santos, transformou o Camacho em primeiro volante, né? Então, assim, eu entendo a necessidade hoje no Santos de ter um outro jogador que auxilie o Rodrigo Fernandes na marcação. Eu tenho a minha preferência o Sandri, tá? Seria Sandri ou até mesmo o Camacho ou o Zanocelo, enfim. Acho que quem não consegue fazer isso muito bem é o Sanches, porque ele vem pecando bastante nessa questão, né, de ajudar na marcação e também depois não tem fôlego para ajudar no ataque. Então, o Sanches para mim seria a última opção para jogar como segundo volante, né? E aí, colocando um Ed Carlos, você meio que tira essa responsabilidade de marcação, você deixa o Ed Carlos mais livre ali para só se preocupar com a questão da criação. E foi um jogador que entrou bem, né, contra o Juventude, encontrou um belo lançamento para o Marcos Leonardo. Acho que ele pode ser mais eficiente do que o Luan e que o Lucas Barbosa também. Então, se de fato for confirmado essa escalação do Ed Carlos, acho que é um ponto muito bacana para o Orlando Ribeiro. E aí o ataque, né, não tem muito o que mudar. Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Ângelo que fez uma boa partida para mim contra o Juventude, Lucas Braga que foi muito bem também e o Marcos Leonardo que, né, que voltou aí fazer os seus golzinhos. Então acho que o ataque, as melhores opções para ser titulares são essas. E aí, para segundo tempo, né, você já deve estar se perguntando, Nájila e o Miguelito. Miguelito eu acho que é interessantíssimo ter ele como uma possibilidade para segundo tempo. Ainda não vejo o Miguelito como titular. Acho que a gente também tem que ir com calma em relação ao Miguelito para a gente não pular tantas etapas, mas você ter ele ali, provavelmente, né, vai ser relacionado, acho que é interessante para você ter para um segundo tempo. É um jogador que é rápido, tem uma boa visão de jogo. Quem assistiu a virada do Santos, né? Virada, eu digo, em termos de placar que o Santos precisava, né, no Sub-20, ele foi super importante para que o Santos conseguisse essa classificação na equipe Sub-20, né, no Campeonato Paulista. Então, Miguelito deve voltar a ser relacionado. Miguelito que foi expulso, né, então deve ficar mais tempo aí com o time principal do Santos. Agora, vamos para a equipe do Bragantino, que deve ter Cleiton, Aderlan, Léo, Natan, Luan Cândido ou Ramon, Raul, Lucas Evangelista, Eric Ramírez, Arthur, Elinho e Popó. O Johan parece que ele jogaria, né, como titular, mas de acordo com o Globoesporte.com teve uma indisposição e deve ser ausência nesse jogo contra o Santos. O time do Bragantino, que como eu comentei aqui para vocês, é uma equipe que vem aí empatando, alguns tropeços também jogando dentro de casa. Imagino que o Santos também terá um bom número, né, de torcedores. No interior de São Paulo, o Santos tem uma torcida muito forte, então vamos torcer aí para que o Bragantino continue tropeçando dentro de casa e que o Santos conquiste esses 3 pontos, que precisa, né? Depois, o Santos tem a semana toda para se preparar para o clássico contra o Corinthians, que acontece no sábado na Vila Belmiro. Então o Santos tem jogos aí que precisa pontuar, né? Pega um Corinthians depois de uma final de Copa do Brasil, que pode ser que eles vençam, pode ser que eles percam, então é uma ressaca dos dois jeitos, né? Não sei se vai ser uma ressaca boa ou uma ressaca ruim para a equipe corintiana. E depois o Santos pega a equipe do Flamengo. Flamengo que vai jogar provavelmente, né, contra o Santos com uma equipe super reserva, porque depois, né, do jogo do Santos, o Flamengo tem a final da Libertadores. Então, provavelmente, um Santos pegando o Flamengo bem desfalcado. Então, o Santos tem que aproveitar essas oportunidades. Vamos torcer para que o Peixe vença a equipe do Bragantino jogando fora de casa. Quero saber os palpites de vocês para esse jogo. Tá confiante no Santos? Gostou da escalação? O que você mudaria? Será que Miguelito entra? Enfim, quero saber a sua opinião aqui nos comentários. E não esquece de baixar o aplicativo da OneFootball. O link tá na descrição ou, se você preferir, através do QR Code. Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.